Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, graça e paz, amados. Eu louvo a Deus porque Deus é fiel, justo, santo e verdadeiro, e a cada dia a tua misericórdia se renova nas nossas vidas, amém? Tivemos um culto nesse domingo, culto de Santa Ceia, domingo dia 2 de junho, para honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, uma Santa Ceia abençoada, onde podemos nos renovar na presença do Senhor Jesus Cristo, esse Deus santo, justo, fiel e verdadeiro, que a cada dia a tua misericórdia nos sustenta, a tua graça nos mantém de pé e o teu amor nos ensina, aleluia, o quanto é bom e maravilhoso esse Deus. Amém, amados? Culto de Santa Ceia foi uma bênção, nós podemos nos renovar. E esse culto de Santa Ceia teve a palavra introdutória no livro de Apocalipse, capítulo de número 4. Amém? O Apocalipse, o livro de Apocalipse, capítulo de número 4, foi nos lido ele todo, e assim eu farei também nessa nossa reflexão da palavra de Deus. Amém? Possamos dessa maneira nos renovar na presença deste Deus maravilhoso. Depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos, e tinha sobre suas cabeças coroa de ouro. E do trono saíram relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante a um cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Aleluia! E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluias. Que lindo, amados, que palavra de Deus, que palavra edificante. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós da casa do Senhor, será que nós temos a mesma reverência ao Senhor? Será que eu na casa do Senhor eu digo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, mas de coração, mas com a minha alma contrita na presença do Deus Todo-Poderoso, reconhecendo que Ele é Deus na minha vida, reconhecendo que Ele é Deus na minha família, reconhecendo que para Ele toda honra e toda glória. Amados, a glória é de Deus, aleluias. Nós temos que ter reverência na casa do Deus Todo-Poderoso. Nós temos que entender, aleluia, que nós somos servos
e Ele é o nosso Deus. Cabe a nós honrarmos e adorarmos esse Deus maravilhoso dia após dia, e dessa maneira temos a certeza da nossa salvação e da salvação da nossa família. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que esta palavra possa ficar enraizada no teu coração, que você possa ler, possa refletir, possa deixar descer no seu coração e convidar o Espírito Santo de Deus para que possa edificar cada vez mais o templo, que é o teu corpo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, reflexão da palavra também em livro de Apocalipse, porém agora no seu capítulo de número 5. Amém? Aonde vem dizer assim ao meu e teu coração: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, e nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como que havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. Aleluia! E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante dele. Prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E olhei, o 10, que para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinaram sobre a terra. E olhei, e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra e glória, e ações de graças. E ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e o que está no mar, e todas as coisas que nele há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro: sejam dadas ações de graças, e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostravam-se e adoravam ao que vive para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Deus fiel, santo e poderoso. Amados, eu rogo ao Espírito Santo de Deus que você tenha o devido entendimento dessa palavra, que você entenda a dimensão da bênção e da graça de Deus sobre as nossas vidas, porque esse mesmo Jesus que se entregou como um cordeiro, calado, sem reclamar, sem dizer uma palavra contra aqueles que o prendiam, né? Mesmo sem motivo, mesmo sem ter o porquê, ele se entregou. E que hoje nós podemos dar graças, render glórias a Deus, porque Deus é fiel, digno, santo e poderoso, amados. Deus é Deus. Amados, muitos estão brincando na casa do Senhor, aleluia. Só que se nós formos folhear a Bíblia Sagrada, eu não vou ver ninguém
que brincou com a palavra do Senhor, ninguém que afrontou o Rei dos Reis. E por assim ficou. Pelo contrário, nós vimos homens e mulheres ao fio da espada, pagando com a própria vida a blasfêmia ao Deus Todo-Poderoso. Nós vimos homens e mulheres pagando um preço alto por brincar, por desacreditar nesse Deus maravilhoso. Porém, hoje não vivemos mais o tempo da lei, vivemos no tempo da graça de Cristo sobre as nossas vidas, sobre esse mesmo Jesus que foi morto e reviveu para a remissão dos nossos pecados, para que pela tua misericórdia pudéssemos hoje dizer: santo, santo, santo é o Senhor, aleluias. Amados, sem o sacrifício de Cristo nada poderíamos ter feito, aqui nós não estaríamos. Por isso que nós temos que render graças a esse Deus Todo-Poderoso, que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder. E na reflexão da palavra eu anotei aqui apenas que o pastor falou sobre Pedro, Tiago e João, 3 exemplos a ser seguidos por nós. 3 exemplos de pessoas que andaram com Cristo, 3 pessoas que foram testemunha do Deus vivo na face da terra, pagaram o teu preço, com a própria vida. E hoje nós temos acesso à Bíblia Sagrada, nós temos igreja com as portas abertas, independente da sua denominação, porque eu não estou aqui pregando placa de igreja, porque sou assembleiano, adoro a Deus Todo-Poderoso, né? E eu não poderia adorar a Deus se eu não amar o meu próximo como a mim mesmo, sem julgar por religião, classe social, cor de pele, por opção sexual, porque não é esse o meu objetivo. Eu tenho os meus valores e eu tenho Cristo como referência na minha vida. Tenho os apóstolos como mártires, como pessoas a serem copiadas na fé, com exceção de Judas, que pagou com a própria vida a sua traição. Mas mesmo o erro dele eu uso de exemplo, porque ele traiu o meu Jesus, e eu não o pretendo fazer. Louvado seja Deus. Com isso, amados, eu te peço encarecidamente, reflita nesse livro de Apocalipse. Nós lemos aqui capítulo 4 e capítulo 5 inteiro, e foi o que foi nos trago no culto de Santa Ceia, nesse domingo, dia 2 de junho. Capítulo 4 como palavra introdutória, capítulo 5 como a pregação da palavra, e hoje como nossa reflexão da palavra. Louvado seja Deus. Por isso eu rogo, peço ao Deus Todo-Poderoso, clamo a Ele que Ele nos dê sabedoria para que possamos ler esse livro, para que possamos compreender que é Deus quem faz, é Deus quem age. Nós temos dom de cura, nós temos dom de revelação, nós temos dom de pregação, nós temos dom de louvar, nós temos dom de evangelizar, mas é apenas dom, isso vem de Deus. Nós somos apenas um instrumento, nós somos apenas uma ferramenta nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Sem Ele, amados, nós nada somos. Se for nos tirada a graça de Deus, se for nos tirado o dom que vem de Deus, não vai nos restar nada, vai restar apenas um vaso vazio. E do que adianta um vaso vazio? Nós temos que ser cheios do azeite do Espírito Santo de Deus. Nós temos que ser cheios da graça, do amor de Cristo. Nós temos que ser cheios, aleluia, da presença de Deus. E não há maneira de ser cheio se essa bênção não estiver sobre a minha vida. Não há como eu ser cheio do Espírito Santo de Deus se minha vida não estiver como base a palavra de Cristo, se minha casa não for edificada na rocha que é Jesus, se a minha família não andar nos preceitos do Senhor e nas palavras deste livro. Assim como um dia foi dito por Deus a Josué: medita no livro da lei de dia e de noite, não se desvie dele para a direita e nem para a esquerda, e dessa maneira tu alcançarás vitória.
E assim foi. Mas na história, na caminhada de Josué, assim que Moisés foi recolhido ao céu, nós vimos que Israel perdeu uma batalha, o povo de Deus perdeu uma batalha, mas por causa de desobediência e de ganância de uma família, que também pagou com a própria vida. Acã e seus filhos pagaram com a vida. Infelizmente, alguns do povo de Deus também faleceu, mas Josué não se desviou nem para a direita nem para a esquerda, permaneceu firme na presença do Deus Todo-Poderoso. E dessa maneira é no dia de hoje. Se nós permanecermos firmes na promessa do Senhor Jesus Cristo, nós já somos mais que vencedores. Amém, meus amados? Deus continue abençoando você que nos acompanha no Face, no WhatsApp, às vezes eu mando para alguns. No YouTube também temos alguns inscritos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas nosso objetivo é pregar a palavra de Deus, é fazer, conscientizar as pessoas que é depois do culto é que a nossa batalha, a nossa luta espiritual começa, e é depois do culto que nós temos que clamar ao Deus Todo-Poderoso por misericórdia. Amém? Deus abençoe.